Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Motivo de muita honra, de muita alegria estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, do meu filho, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Deus sempre tem nos sustentado, nos estendido a mão, nos segurado, nos orientado. E é como a palavra dele nos diz, né? Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus, aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Irei ler dois textos, um se encontra em Mateus, o outro se encontra em João. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo de número 24, versículo 14. Irei ler, irei dizer o outro texto. O primeiro texto de Mateus diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. João capítulo 18. João capítulo 18, o 4 e o 5. João capítulo 18, versículo de número 4 e número 5. Amém? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus. Irei ler como está escrito na versão King James. Disse-lhe Jesus: eu sou Jesus, o Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir. Eu sou Jesus, o Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um momento retratado, relatado pelo apóstolo Mateus, Levi, filho de Alfeu, no capítulo de número 16, versículo 13, ele retrata um momento em que Jesus, perante os seus discípulos, lhe faz a seguinte pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? As testemunhas de Jeová batem em nossa porta e dizem que Jesus não é Deus, que ele é apenas um ser criado em algum ponto da eternidade por Deus. Os muçulmanos dizem que Jesus não é Deus, que ele é apenas um profeta, ao mesmo nível de Maomé e João Batista. Os budistas dizem que Jesus não é Deus, que ele é apenas um homem de boa índole. Os kardecistas vão dizer que Jesus não é Deus, que ele apenas elevou seu karma em outro nível. Os mormons vão dizer que Jesus não é Deus. Mas em João capítulo 4, uma mulher sentada à beira do poço, ela vai dizer: para eles eu não sei quem é Jesus, mas para mim ele é a fonte que me dá a água da vida eterna. Para Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Para Jó, ele é o Redentor que vive e por fim se levantará.
Para Zacarias, ele é o Salvador que entrará pelas portas de Jerusalém, montado num jumento. Para Lázaro, Maria e Marta em Betânia, ele é a ressurreição e a vida, e aquele que ainda que esteja morto viverá. Para o apóstolo João, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que foi morto e vive para todo sempre, amém. Ele é aquele que tem um cabelo branco como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés como de latão reluzente. Por que latão reluzente? Porque o latão reluzente se usava para espelho. O espelho você olha aqui, mas com os pés dele é de latão reluzente. Para você se olhar, você tem que se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para você, João, que ele é a luz. Que luz? Ele é a luz de Gênesis capítulo 1, onde ele faz separação e as trevas, e é preciso colocar um luminar chamado sol, para que as pessoas possam suportar. Ele também é aquele que ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E para quem é mais você, João? Ele é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. E Jesus, quem Jesus diz que ele é? Lá em Gênesis, voltando um pouco no tempo, Deus, ele tem e sempre terá um nome. Mas por conta do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os judeus, eles param de pronunciar o nome de Deus por medo de serem mortos. Mas existe o tetragrama que foi encontrado com o nome de Deus, com as seguintes consoantes: YHWH. Com o tempo colocaram Yud-He, Vav-He, que significa eu sou o que sou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está diante da sarça ardente, diante da presença de Deus, Moisés, ele pergunta quem Deus é, e a palavra vai dizer que Deus diz a Moisés: vai e diz Erie, Asher, Erie, que significa eu serei o que serei. Portanto, se você for lá em Israel e entrar numa escola rabínica e você for aluno, você verá os judeus dizendo eu aluno. Eles não dizem eu sou aluno. Os professores dirão eu professor, porque eles não dirão eu sou professor. Mas quando em João capítulo 18 eles vão prender Jesus, sabendo pois Jesus todas as coisas que havia de vir sobre ele, perguntou: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus de Nazareno. Ninguém poderia dizer eu sou fulano, eu sou ciclano, mas Jesus, ele diz eu sou Jesus o Nazareno. E pelo poder dessas palavras todos os soldados caíram por terra. Porque o eu sou, só ele é. E Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tem plena, total liberdade de dizer eu sou, porque ele é Deus encarnado. Ele tem total poder e autoridade para dizer eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Ele é o único que tem poder e autoridade para dizer Yud-He, Vav-He, Erie, Asher, Erie, eu sou o que sou e eu serei o que serei. O momento que você passa, eu serei contigo. A tribulação que você passa, eu serei contigo. O problema que você passa, eu serei contigo. A angústia que você passa, eu serei contigo. A alegria que você passa, eu passarei pela tua alegria contigo. O momento que você está de joelho perante a sua cama, perante Deus, Deus está dizendo: ali também eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele vem em uma missão. Jesus, ele vem pregar o evangelho a todas as criaturas. A primeira menção do reino de Deus está escrito em Marcos capítulo 1.
Em Marcos capítulo 1, Jesus ele vai dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus é mencionado pela primeira vez por Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E ele coloca a condição: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. Ele está dizendo: acredita em mim, porque o Pai me enviou para que todo aquele que em mim crê não irá perecer, mas terá vida eterna. Esse é o Evangelho que cremos, vivemos e pregamos. Jesus. E Jesus, ele passa pela terra, não apenas rodeando, porque quem rodeia a terra é Satanás. Como assim, João? Lembra de Jó? De onde vem Satanás? Eu vim de rodear a terra. Deus, ele não rodeia a terra porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu, mas ele também está aí dentro do teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele vem pregando o Evangelho. Em uma conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que não tiver o Espírito Santo em sua vida, aquele que não tiver o selo de Deus, que é o Espírito Santo em sua vida, e aquele que não for renovado através da água purificadora do Espírito, não pode ver, não pode entrar, não pode espiar, não pode nem pensar em entrar no reino dos céus. Como é que eu faço isso, João? Se arrependendo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Há uma discussão teológica sobre o batismo, se é batismo no Espírito Santo ou nas águas. Para mim é batismo no Espírito Santo. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, não, com a diferença, assim que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo como selo. Com o Espírito Santo, batismo, dons, poder para pregar o Evangelho. Então aquele que recebe o Espírito Santo, confessa, larga, deixa o pecado, ele recebe o Espírito Santo, ali ele é transformado, purificado, e através de crer neste Evangelho pregado por Cristo, aí sim ele pode entrar e ver o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Ele adianta um pouco por conta das horas. Então Jesus, ele passa o tempo do seu ministério de 3 anos pregando o reino dos céus. Ele mesmo diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou? Deus. Qual é a vontade? Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade do Pai é essa: aquele que crê em Jesus não vai perecer, ele terá vida eterna, porque Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. João capítulo 3, versículo 17. Glória. Aí Jesus, ainda no capítulo 18 de João, o texto que lemos, ele já tem ministrado a Páscoa, a Santa Ceia, já tinha revelado o traidor, já tinha revelado que Pedro o negaria 3 vezes, ele já tinha orado por ele mesmo, ele já tinha orado pelos apóstolos, ele já tinha orado pela igreja que ainda viria a nascer. E no capítulo 18 ele vai até o Getsemane orar. E ele leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegando no Getsemane, ele pede para que eles fiquem em um determinado local. E Jesus pede: vela comigo, ora comigo,
Deus, aleluia. E a Bíblia, a palavra de Deus nos relata a oração que Jesus faz. Ele dobra os seus joelhos em meio à angústia, em meio à dor, em meio àquilo que ele ainda iria passar, porque ele sabia, pois era onisciente. Ele dobra os seus joelhos, imagino eu, coberto de dor, e faz a seguinte oração a Deus: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Tem muitas pessoas que pensam que o cálice do qual Jesus está se referindo é a chicotada, é a cuspida em seu rosto, é a esbofetada, o soco, é a chicotada, a cruz, os pregos, a ferida. Não! O cálice não é esse. O cálice que Jesus tanto pede para que Deus, Pai, o afaste dele, é a ira que desceria sobre ele. Porque Isaías capítulo 53 vai dizer que ele foi transpassado por nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que te traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, hoje nós, eu, você, podemos, fomos sarados. Jesus está dizendo: Pai, se for possível, aparta de mim a tua ira. Se for possível, aparta de mim o teu furor. Se for possível, aparta de mim o teu desapego. Aparta de mim o teu abandono. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E a missão de Jesus era não ser pecador, mas se tornar pecado por mim e por você. Mas Jesus está dizendo: se for possível, aparta de mim o teu desapego, aparta de mim o teu abandono, aparta de mim a tua ira, o teu furor. Mas se não for possível, glória a Deus. Tem um pastor chamado Paulo lá na igreja, na Assembleia de Deus e de Fé. Tem um pastor chamado Josias, tem um evangelista chamado Micael, tem uma irmã chamada Miriam, diaconisa, tem uma missionária chamada Lucila, evangelista Ramos. Se não for possível, eu pagarei o preço por eles. O desapego caia sobre mim, a tua ira caia sobre mim, o teu furor caia sobre mim, o teu abandono caia sobre mim, para que não caiam em cima deles. Se não for possível, seja feita a tua vontade. A vontade do Pai é salvar a minha e a tua vida. Estamos aqui de passagem. Tudo passa, a palavra fica. A nossa alma não é mortal, a nossa alma é imortal. Nós decidiremos o que faremos com ela. Céu e inferno. E esse reino é pregado por Cristo. Para onde a tua alma, por conta de Cristo, vai, se você se santifica dia após dia. Não estou falando ser perfeito, porque perfeito só Jesus é, perfeito só Deus é. Todo mundo tem erro, todo mundo tem problema, mas santidade você tem que se santificar a cada dia, e através dessa santidade você alcança o reino que Jesus esteve pregado na terra. E Ele nos dá uma missão, Ele cumpre a missão, Ele vem, prega o reino de Deus, prega o evangelho, prega boas novas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele vai dizer aos apóstolos:
sol resplandecente. Jesus vem pregar o reino. Jesus morre para sermos salvos, para irmos morar com Ele no reino. A igreja teve o mandamento de Jesus pregar o evangelho a toda criatura, para que possam, através dos seus arrependimentos, e morar no reino. Como é feito esse reino? João está dizendo: tinha um muro bem grande com 12 portas. O que mais? A construção do muro era de jaspe. O que mais? A cidade inteira era de puro ouro, semelhante ao vinho. O que mais, irmão? O que é que você viu mais, apóstolo João? E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma porta era uma pérola. E a praça que tinha no meio da cidade era de puro ouro. Para que buscamos tanta riqueza nesse mundo, se a praça onde iremos caminhar, desfrutar com Deus, é de puro ouro? Para quê? João viu todas essas coisas. E o que é que João não viu? Ele vai dizer: e nela não vi templo. Na terra no passado precisava do tabernáculo. Para sentir a presença de Deus, Moisés construiu o tabernáculo. Para Davi sentir a presença de Deus, ele armou uma tenda. A gente vem à igreja, somos morada em templo do Espírito Santo. Mas vemos a igreja. Mas lá João não viu o templo. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que é que João viu mais? A cidade não necessitava de sol e nem de lua. Por quê? Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro de Deus é a lâmpada. Lembra que eu disse que Ele é a minha lâmpada? A lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Na cidade santa, Nova Jerusalém, é a lâmpada. E as nações dos salvos andarão em sua luz. Que nação é essa, João? Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os profetas, aqueles que morreram em Cristo Jesus, Paulo, João, Tiago e 12 apóstolos, a igreja que foi lançada no Coliseu, a igreja que foi perseguida, maltratada e humilhada. Eu, você, seus pais, seus familiares, seus filhos, nós somos a nação de Deus, e na Nova Jerusalém nós andaremos em sua luz. Está pensando que você vai descansar quando chegar no céu? Tem gente que diz: eu só vou descansar quando eu morrer, eu só vou descansar quando eu chegar no céu. Você não vai descansar lá não, meu filho, tem muito trabalho. Porque tem serafins voando ao redor do trono cantando: santo, 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 santo. Tem 24 anciões que passam a eternidade colocando coroa, tirando coroa, se dobrando aos pés de Cristo, levantando, sentando no trono, colocando coroa, tirando coroa, se prostrando aos pés de Cristo. Você passará a eternidade cantando no hino coral, dizendo que Jesus é santo, 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 santo. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo nós temos por conta daquele o qual
e desatar seus feiticeiros. Ele veio como um cordeiro mudo, preparado para o matadouro, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Adore o nome de Jesus. Fica de pé e fecha teus olhos em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Olho para a cruz e vejo em ti imensidão de amor que me constrange, se entregou em meu lugar, me deu direito à vida, morreu por me amar, viveu por me amar. Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz. Se entregou naquela cruz. Todos os meus erros vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, Deus, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz. Se entregou naquela cruz. Todos os meus medos, todos os meus erros, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus medos, todos os meus erros, eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, Deus, eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória, glória ao nosso Deus. Glória a Jesus Cristo, que é digno de honra e glória e toda majestade. Vamos ler 1 Coríntios 13. E a nossa noção, prepara o nosso céu para Deus salvar o nome de Jesus Cristo.
1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.